Sim. E na Gamescom foi uma mesa redonda com outros game designers. Legal. E uma das coisas que eles falaram muito dessa porta de entrada, que a propósito, gente, pelo amor de Deus, já deu desse tipo de palestra de porta de entrada, todo mundo já falou, vamos falar de mais coisas. Entre as coisas que eu vi muitos alunos que estavam estudando ainda, ou mesmo gente que estava júnior ali tentando entrar na indústria, que eles não tinham escutado, por exemplo. Bem-vindos ao Chips Podcast. Hoje eu tenho comigo um cara que entende tudo desse negócio de joguinho, mas não só de jogar, mas também de montar as regras dele, de criar toda a infraestrutura de tudo aquilo que você... Por que você vai para um lado ou para o outro? Por que você começa o jogo e caminha para a direita e não para a esquerda? Ele é game designer na Hermit Crab Studios, mas não só isso. Eu tenho comigo Léo Sandin. Oi, Chips. Oi, pessoal. Tudo bom? Obrigado por estar aqui, obrigado por te disponibilizar, passar pelo trânsito de São Paulo para chegar aqui, levar 72 horas, 2 semanas caminhando, pedindo esmola na rua e chegando rastejando aqui. Foi ótimo, adorei. São Paulo sempre muito receptiva com todo mundo, né? Exatamente. E vamos começar pelo princípio, vamos começar por onde importa, que é o princípio do Léo. Aonde que ele começou, de onde é que ele é e quando que ele começou a jogar videogame? Pô, eu sou de Curitiba, fui nascido e criado lá. Eu comecei a jogar videogame bem na infância, acho que com muita gente, assim. Sei que videogame é uma coisa bem inacessível, normalmente, Sim. né? Ainda mais, eu sou dos anos 90, né? Nasci em 89. Mas meu irmão era mais velho do que eu, e ele jogava bastante, então ele me influenciou muito nessas coisas. E eu tive acesso a isso graças a uma tia minha que tinha um pouco mais de dinheiro e conseguia presentear a gente com isso. Então, lembro que com 2 anos, assim, tava jogando Ninja Gaiden no Nintendinho ali. Caramba! Então já tava começando a tentar, mas assim, obviamente morrendo muito. E dali em diante foi sempre uma coisa muito presente na minha vida, até um pouco mais velho, assim. Eu fui começando a tentar experimentar mais Super Nintendo, fui indo por todos os consoles ali, até finalmente, tudo era normalmente do meu irmão, até finalmente chegaram o meu videogame ali, que eu gostava muito. Então, acho que foi ali que começou, muito ligado também à minha infância em si, assim. Eu tive uma infância muito próxima ali em Curitiba do trabalho da minha mãe, onde ela ficava, só que minha mãe trabalhava muito e trabalhava sozinha, assim. Meu pai, quando eu tinha 3 anos, ele se acidentou, e eu estava junto no acidente, ele entrou em coma e ele veio a falecer quando eu tinha 7 anos. Então, dos meus 3 aos 7, ele ficou ali. Então, pra mim, a minha memória de videogame é muito essa memória de, tipo, um lugar meio que de escape, assim, nessa época. Sim. E foi, pra mim, quando começou a clicar algumas coisas da mídia, começou a pegar algumas coisas de fantástico. Então, coisas que eu lembro muito da minha infância, o Chrono Trigger, Donkey Kong, que é um clássico de quem joga, né, de quem é game designer. Acho que tá mais ligado a isso, assim. Então, durante toda a minha infância eu fui construindo isso até minha adolescência, que foi muito definindo minhas personalidades, minha identidade em si, né? Não, muito legal, muito legal. E durante essa infância, eu imagino que tu tenha feito colégio, e tu sempre te interessou por games e disse assim, essa é a área que eu vou seguir? Ou tu chegou a dizer assim, não, vou trabalhar com outra área, vou ser astronauta? Eu queria ser geólogo ou arqueólogo quando eu era muito criança. E muito por causa de Chrono Trigger, né? Porque eu via aquilo e falava, nossa, que legal, quem que estuda esse tipo de coisa? Épocas medievais ou viagens a épocas passadas, e aí me falavam, não, é arqueólogo, quem estuda pedras preciosas é geólogo. Tinha aquelas revistas de colecionar nos anos 90, que tu comprava e vinha umas pedrinhas, assim, você ia colecionando pedras, vão explicando o que era. Achava aquilo o máximo até ter que estudar de verdade. Então, quando chega no ensino médio, ter que realmente entender como que funciona a parte de geologia. Eu odiei, e aí eu entendi... Eu odiei, é ótimo. Não, eu odiei, eu entendi que não, eu gostava realmente, não era do que estava sendo contextualizado, eu gostava do jogo em si. E aí eu comecei a me focar mais pra mídia videogame do que pra temática das histórias que estavam lá. Muito interessante essa questão de tu ter essa experiência de jogar na infância e tá no colégio e tal. E tu sempre, tu quis ser arqueólogo e tudo mais. Chegou a fazer vestibular pra alguma outra coisa? Ali por 13, 14 anos, e aí vem a segunda parte da história triste, eu tive um amigo meu que gostava muito de desenvolvimento ali, da parte principalmente de character design, assim. E
quando ele tinha 13, 14 anos, ele veio a falecer. Então, o segundo falecimento na minha vida. E esse foi um amigo que depois que ele faleceu, mexeu muito comigo, assim. A gente era bem próximo, discutia muita coisa de anime na época, bem os nerdão de colégio. E aí sempre me levou, assim, eu senti que daquele momento em diante eu meio que do tipo, não, cara, se ele não vai conseguir ser, eu vou seguir meio que esse caminho, e comecei a me focar muito ao redor disso. Legal. Eu busquei muito daí o que poderia ser feito. A gente não tinha tanta coisa assim de cursos na época, principalmente dentro das universidades federais. Sim. E eu queria muito tentar entrar numa federal, então acabei indo para design. Tinha o pezinho em psicologia, eu sentia que tinha muito a ver com essa questão, né, do comportamento do jogador e tal, mas eu sabia que se eu fosse para psicologia, não conseguiria voltar para essa área, e design pelo menos me proporcionaria alguma coisa mais próxima. Sim. Pensei até em programação e tal, mas eu nunca tive muito gosto para programação, e eu sempre gostei muito mais, por exemplo, em RPG, eu era muito mais de dominar as regras do que automatizar as regras, sabe? Sim. Então, era muito mais de criar regras novas do que de ser o cara das leis das regras, assim. Sim. Sempre tem um... Go by the book, assim. Tipo, sempre tem paladino. Um jogador que vai pegar e vai saber todas as regras e como que é as colocações e tal. Pra mim, era muito mais, tipo, a criatividade em cima delas. Entendi. Não, muito legal. Chegou a trabalhar em alguma outra área, se não de games? Trabalhei como design gráfico por um tempo, principalmente quando saí da faculdade. Eu fiz estágio em game design, mas eu trabalhei como design gráfico. Trabalhava para uma empresa de post para Facebook na época. Olha só! Usava o que nessa época? Cara, Photoshop, Illustrator, direto. Foi da onde veio até minha base, assim, de boa parte desse trabalho. Peguei muito freela de site, essas coisas. E era uma empresa também de outdoor, então... Trabalhava com umas proporções meio absurdas, às vezes, para ajudar eles a fechar uns arquivos. Muito bom. Vou mandar o site do Chips Podcast pra atualizar. Um pouquinho defasado, mas a gente faz um rodrigochips.com ali só com do modelo na década de 90, sabe? Que tem um monte de GIF, assim. Esse eu dou conta. Todo em HTML, simples e só GIF, assim, tipo, piscando. Chama atenção, acho que hoje, né? Eu acho. Pior é que eu acho que a ideia não é ruim. Acho que tipo aqueles sites japoneses. No Japão tem muito, se tu vai nos sites japoneses, .jp, pesquisem aí, tem muito site de empresa que tu não acredita, assim, cara, sério que é essa empresa aqui, que é gigante, tem um site que é todo quadrado, assim, tipo, É verdade, são verdades, e eu vivi isso há pouco tempo. É verdade, tu foi pro Japão, né? Eu fui. Como é que foi essa ano viagem? Passado, cara, foi uma loucura, porque eu nunca esperei que eu fosse fazer, sinceramente, sabe, do tipo, de novo, com alguém que veio, assim, de uma... família que não tinha tanto acesso material, ir pro Japão era uma coisa muito fora... Distante. Nossa, demais, assim. Aí na pandemia eu comecei a economizar dinheiro, e aí finalmente abriu uma oportunidade depois de alguns anos, deu a baixa do Ien ano passado e fui, né? Caramba. Cara, foi muito legal, foi uma experiência muito massa. Realmente, os sites deles, eles colocam as coisas em textos, em imagem, então você não tem como traduzir aquilo, porque é uma imagem. Sim. Mas a experiência de estar lá, pra quem cresceu nos anos 90 de novo, que a gente consumiu a cultura japonesa aqui, de colherada, né? Do tipo, animes na manchete. Não, 80 e 90, Deus o livre. Videogame todos japoneses ali. Então, quando você chega lá, muitas das coisas fazem sentido. Tipo, muitas das coisas fazem sentido. Isso fala muito sobre cultura, que é uma das coisas que eu mais, às vezes, tenho problemas com as formas como são fomentada a nossa cultura brasileira em jogos. Por exemplo, cara, é engraçado como todas as coisas no Japão fazem um barulhinho. Tipo, todas. O sinaleiro lá pra você atravessar tem um barulhinho. Você aperta um botão nas coisas, eles têm um barulho. Todas as coisas têm um feedback visual e sonoro. Quando você vai pros jogos deles, isso faz completo sentido. Tipo, não é como se eles estivessem inventando a roda. Eles estão representando a cultura deles, que faz parte já de uma cultura já... Cara, que eles desenvolvem há muito tempo. Caramba. Sei lá, mesmo vou entrar aqui, momento podcast Evangelion, né? Mas enfim, em Evangelion, quem já viu aí... Em Evangelion, nós acreditamos. O personagem principal lá, ele tem essa questão de fuga muito associada com o metrô deles. Sim. Isso tá muito claro, porque o metrô é essa coisa que tá ligado. Se a gente vai aqui pro Brasil e, sei lá, Central do Brasil, que é um filme também sobre muito essa questão de fuga e tal, muito mais ligado ao ônibus. Sim. Então, esses detalhes de diferença são muito interessantes. Também as questões sobre, por exemplo, cara, cultura na construção, cultura na
proposição, essas coisas também de desmistificar. O japonês é um povo muito trabalhador, não fazem coisas erradas, né? São muito certinhos, do tipo, nem fudendo. Não sei se nem a pau. Cara, em uma das noites lá, tinha uma moto acelerando, tipo, com a embreagem solta, só vrum, vrum. 2 caras chutando a moto e rindo, nenhum deles de capacete. De repente, os 3 amigos, assim, param de rir, os 3 sobem na mesma moto, saem arrancando pela calçada, passam na frente de uma polícia e vai embora. E eu, assim, olhando no canto, tipo, caramba... E daí tu descobriu Brasil, né? E daí tu descobriu que os 3 eram brasileiros, eles estavam lá de motoboy. Não é verdade. Não é verdade. Eram japoneses. Não posso provar, não mas pode provar. Esse tipo de coisa eu achei muito massa. Se chama Sansei. Olha só. Que é o cara que sai do Brasil e vai pra lá e é brasileiro ex-japonês. Brasileiro teria medo de fazer isso na frente da polícia. Então não era brasileiro. Ele sabia que ele não ia tomar um tiro. Essa é a realidade. Ele sabia que ele não ia tomar um tiro. Ele sabia. Não, cara, é muito louco isso, assim. Até todos, enfim, aí você vai pra todas as outras áreas dos jogos, né? Essa questão de gacha lá é realmente uma coisa muito presente na cultura. Então, pra quem cresceu, muita coisa foi clicando, assim, sobre os jogos lá. E aí, de novo, trazendo pra gente aqui, eu sinto que a gente tem uma necessidade de fomento de cultura a partir de uma perspectiva de produzir uma cultura que a gente nem mesmo tem quanto o Brasil. Vou dar um exemplo clássico, assim, que todo mundo já passou. Quando eu dei aula na Universidade Federal lá do Paraná, sim. A gente... Cara, eu peguei o tanto de trabalho que eu peguei, que eram alunos querendo fazer animação, ou jogo, ou algum projeto ao redor de cultura brasileira, mas que sempre era focado em... Sempre na história, não? Não, como que é o nome clássico? Meu Deus do céu, Boitatá, Curupira, filosofia, folclore. Folclore, muito obrigado. É sempre muito ligado ao folclore brasileiro, por exemplo, né? Então, a gente, em geral, poucos de nós consomem isso enquanto cresce. O que já em si é um problema. E, enfim, está tudo bem até aí. Acho que a gente nem admite já isso, em primeiro lugar. Mas a gente não tem isso dentro do nosso. A gente pega uma estereotipização disso, assim. Boa parte dos alunos pega querendo ou não. Às vezes eles até estudam, vão atrás e tal. Mas, de fato, é uma coisa que eu sinto que é forçada a aparecer daquela forma. Ou sempre está ligado a uma questão, como você disse, histórica, né? Composição, assim. Sim. E aí, sei lá, a gente pega Dark Souls, que é um jogo japonês, claramente um jogo japonês. E eles estão usando a mitologia toda europeia, toda a questão de visão europeia. Sim. Mas você vai jogar Dark Souls, você tem com toda certeza que não é um jogo europeu. Você sabe que não é um jogo europeu. Por que não é um jogo europeu? Porque foram os japoneses que fizeram. Assim como Silent Hill 2 se passa nos Estados Unidos, claramente não é um jogo americano. Sim. Claramente é um terror, sabe, japonês. Da perspectiva japonesa. Ou seja, a cultura é muito mais impressa por quem a produz e por quem vive do que essa necessidade de fomento que eu sinto que acaba fechando a gente a até mesmo alcançar outros mercados, né? Tá, mas então, baseado nisso, tu tem uma compreensão mais a fundo de que o brasileiro faz que tipo de impressão no jogo brasileiro? O que o brasileiro imprime na tua visão? Porque eu tenho uma visão muito clara disso. Ou, pelo menos, uma ideia do que o brasileiro faz em todos os produtos que ele faz. Sem exceção. Cara, eu acho que a gente é um país continental, então eu sinto que tem muitas diferenças, assim. A gente tem desde os regionalismos, que são expressos definitivamente lá, como aquele do Rio Grande do Sul clássico. Gaúcho and the Grasslands. Esse mesmo. Um clássico ali, né? Assim como a gente tem também lá a galera que foi nostálgica ali da época dos anos 90 e fez Horizon Chase, né? Então a gente tem essa questão de imprimir uma nostalgia, mas eu acho que... Eu não sei dizer se a gente tem uma unidade... Difícil, hein? Qual que é a tua unidade? A minha unidade de todo produto de entretenimento brasileiro, de todo produto de entretenimento brasileiro. Maior ainda. É maior ainda. É que a gente põe graça em tudo. A gente não consegue fazer 100% sério. A gente não consegue nunca não quebrar esse processo. Se tu pegar o Gaucho in the Grasslands, ele é um escracho já de largada. Se tu pegar Horizon Chase, Horizon Chase é um jogo super sério, tipo, não tem... Onde é que tá a piada ali?
Tipo assim, a piada tá nos balãozinhos. Tá lá. E a piada tá no carrinho. Tem um ou outro carrinho ali, tem o Minuano, tem um carrinho chamado Minuano. Sim. E daí tu diz, não, mas isso aí não vale pra tudo, tipo, pra música. Tipo, tem música triste, tem música do... Mas daí tu pega sempre, tipo, Caetano Veloso. Sempre tem a frase que ele faz com as notas, sempre, mesmo a música mais densa, tem um momento que ela respira e sobe. Se tu pegar o próprio Tropa de Elite, que é o filme mais intenso que Tropa de Elite, cara, se tu pegar ele de verdade, de ponta a ponta, tem vários pontos, tanto que ele é um apanhado gigante de memes no Brasil. Sim. Quer rir? Tem que fazer rir. Tá querendo me ferrar? Tu entende? Tudo tem uma gracinha. Mesmo o documentário lá do Vale o Escrito, por exemplo. Poxa, tu vai entrevistando Talking Heads, entende? Fala com um, fala com outro. Mesmo quando os caras estão falando que o fulano morreu e não sei o que lá, mas também, né, foi passar na casa do fulano, né, passou o negócio na cara do outro. A gente sempre tem Eu vou dizer que eu acho que o brasileiro, ele tem um senso de humor mesmo, nos piores momentos ele tenta colocar ali, mas eu acho que essa malemolência, assim, essa multitonalidade na nossa obra, eu acho que é um jeito até melhor de colocar. Não vou dizer se é todo entretenimento, mas de fato a gente tem muita multitonalidade. Eu tenho muita dificuldade de apontar, mas é óbvio, se a gente pegar filme japonês, se a gente pegar filme americano, se a gente pegar filme europeu, francês, eventualmente vai ter um filme francês pasteurizado e super produto. Eventualmente vai ter um filme americano super europeu, cabeça, mas eventualmente vai ter um filme japonês que é mega produto feito para os Estados Unidos ou para a Europa. Com influência, né? A gente tem muita influência. E tu vê essa influência cultural em todos os nossos jogos. Permeia, né? Pô, o Horizon Chase sendo Top Gear, se tu pegar o Chroma Squad sendo claramente uma influência de todo esse embeber no universo do Tokusatsu, não só Tokusatsu, mas até do que a gente viveu na vida inteira dessa influência japonesa. Mas se tu joga o jogo... Cara, é piada em cima de piada, em cima de piada, em cima de piada. E é claramente uma perspectiva brasileira sobre aquilo, exato, né? Não é como se outros lá... É a nossa visão, né? A nossa ideação de como aquilo é colocado. E você não diria que Chroma Squad não é um jogo brasileiro, de forma alguma. Só porque não tem ali, sei lá, cultura clássica brasileira, ou folclórica, ou histórica, sabe? É isso que eu acho, assim. Acho que um que tem pra sair, que eu acho muito bom, que traz isso, é o Bullet Mad Jack, que... Não, o Mullet Mad Jack já saiu. Já saiu. Não só já saiu, como eu tenho uma exclusiva aqui, porque que eu posso dizer, porque quando esse episódio for pro ar, ele já vai ter acontecido. Ele não só saiu, como ele também vai estar no... Essa informação é muito prévia do que vai estar no Xbox Game Pass. Olha só. Já assinaram o contrato mês passado. Que maravilha, pô. Então, joguem. Parece ser um jogo que tem todas as questões que a gente vê. Exatamente o que eu tô te falando, né? Você tem ali influência tanto de Doom ou dos boomer shooter da vida, mas você tem influência ali clássica japonesa, estilo anime, você tem um jogo fast pace e com certeza cheio de piadinha, como você tá falando. Exato, né? Exatamente. É isso. Então, eu acho que se alguém me pergunta, tipo assim, qual é se tu pegar todos os produtos de música, de filme, de teatro, aonde que tá a essência do conteúdo brasileiro, se tu tirar toda a camada da especificidade do produto, sobra pra mim essa homogeneidade dessa malemolência cultural e disso aí que tu acabou de fazer. O brasileiro gosta desse aí, o sorrisinho. É o sorrisinho. Não é um bate na mesa, é aquele... Eu vi o que tu fez ali. Não vou discordar, porque de fato, né, temos aí o porno chanchado desde o passado para nos trazer esse tipo de visão, né? Mas a chanchada é o melhor, poxa, é até isso, entende? Sim, que é um produto muito específico, cultural, mas tu vê todos eles
Cara, é muito legal. Aí que tá meu ponto. E a gente vê que normalmente os editais de fomento, os editais de qualquer coisa que você vai para construir jogo, eles acabam limitando ou sempre estimulando os mesmos tipos de desenvolvimento. Há muito tempo, muito tempo. E a discussão de cultura brasileira dentro dessas áreas são sempre muito limitadas. Sim. Não, e aí total. como desenvolvedor é muito chato, porque a gente desenvolvedor pouco participa disso. Sim. Mas tá mudando, né? Mas tem um motivo de a gente, como desenvolvedor, pouco participar disso. Vou te dizer isso com... Manda aí. O que acontece? Qual é o cara com mais experiência que tu conhece no mercado de jogos brasileiro? Tem tanto aí, velho. Não. Um top 5 caras mais... alguém que tu conheça com muita experiência. O Dakar lá Da casa. Isso. Quantos anos ele tem de... Velho, eu não vou lembrar de cabeça. Bom, o próprio Glauco tem uma porrada de anos de cabeça. O Glauco não nem começou. Tipo assim, o Glauco tem menos que eu. E eu tenho 20 anos. O Glauco tem menos de 20? Achei que o Glauco tinha mais de 20 anos. O Glauco tem menos de 20 anos de experiência de desenvolvimento de games. Mas você não desenvolve há um bom tempo. Você tá como BizDev agora. Não é justo. Eu desenvolvo, tanto que eu fiz... Se você tá em Porto Alegre e for no Museu de Porto Alegre de Tecnologia, toda a parte de desenvolvimento feita sobre planetas, e fui eu que desenvolvi. Tu tá desenvolvendo ainda? Codei. Maneiro. Eu faço isso, tipo assim... É um raio que cai. Assim, né? Tipo, e daí eu disse, beleza, vou fazer isso aqui. Entendo. Tô tentando focar mais na galera que tá ali. Não, tipo... eu tô falando, tipo assim, de quem está no mercado de games. O cara pode ser só carimbador de papel de empresa. Entendi. Uhum. A pessoa que eu conheço, que tem mais tempo contínuo de desenvolvimento, é o Christian Licalca. Uhum. O Christian Licalca tá no mercado desde 1996. Bom tempo. É um bom tempo. Mas tu entende que essa pessoa ainda não chegou num tempo de maturidade no qual ele fez o ciclo dele completo e agora ele vai se voltar para a parte de editais e tudo mais. Porque se tu olhar para a parte do cinema, tem uns caras, tipo assim, a gente tem, por exemplo, nomes, eu vou dizer um nome bem aleatório, mas, tipo assim, o Glauber Rocha, entende? Tipo assim, esse cara aí ele já virou tudo, já fez, já voltou, é um cara, tipo, muito antigo, é um nome antigo. Quando tu diz Glauber Rocha, de fato, tu já, exatamente, tu já ouve um peso e uma idade, entende? Então, sim. Esses caras, eles já fizeram todo o ciclo, e daí eles vão se voltar ao mercado. Eu, por exemplo, este programa aqui, ele existe para isso, para eu entregar de volta pro mercado aquilo que eu aprendi e aquilo que o mercado me deu nos últimos 20 anos. Justo, mas a nossa mídia é mais curta, né? A nossa mídia é mais nova, a gente tem menos tempo. Eu diria que hoje quem tá há 10, 15 anos já tá há muito tempo, né? Mas pensa que ela é da década de 60. Não, com toda certeza. Eu tava sentado hoje aí no teu lugar, Mike Foster, que tem 30 anos de indústria. E ele é um cara jovem comparado com Bruno Matzdorf, que tem 40 anos de indústria. Pensa no fato do próprio Shuei Yoshida, que foi... Poxa, ele criou o PlayStation. Cara, esse cara tem uma carga de conhecimento. Eu tive a felicidade de conversar com ele há 3 anos atrás, no Big pós-pandemia. Ele tem cultura e esse cara tem a capacidade de fomentar e trazer. Então é só por isso. Eu só tô levantando essa questão. Eu gosto da questão que você vê, eu concordo, mas assim, a gente também não pode esperar o nosso país... Cara, toda uma geração acabar não tendo esse fomento, ter um fomento tão recortado de uma forma... Pra mim, errônea. Justo. Pra mim, justamente essa questão do fomento é sobre esse recorte que a minha ideia ou pelo menos o que eu penso que os devs deveriam participar disso de alguma forma, é que eu sinto que a gente não é representado, boa parte das questões, assim, devs em especiais, normalmente a galera que tá trabalhando não tem muita voz dentro desses partes de fomento, né? Então, pessoalmente, assim, eu conheço pouco até dos órgãos de fomento, quem que participa dessas bancas, se são devs que participam dessas bancas, quem que está lá. Não, eu conheço bastante, tem bastante dev no processo. Posso te dizer, desculpa te interromper, lógico. Mas eu te digo que hoje, especialmente no Rio Grande do Sul, isso passa pela Associação de Jogos do Rio Grande do Sul, a AD Jogos. Sim. Todos. Que boa parte é composta por CEOs, né?
que é esse meu ponto. Eu tô falando do dev o cara que está lá trabalhando, vendendo seu trabalho para realizar o desejo, direito e produto de outras pessoas e que pouco participa disso, entendeu? Entendi. Eu que sou uma parte desses devs e muitos que trabalham comigo. E assim, eu acho que mesmo quem tá há pouco tempo na indústria, a gente acaba não tendo muita participação. E de novo, eu acho que todo mundo tem que ter espaço a galera que tá lá como CEOs. Mas se a gente pegar a AD Jogos, como você disse, mesmo a gente pegar a Abra Games, pega a composição da galera da Abra Games, todos eles ou são sócios, ou são CEOs. Sim. E assim, de novo, tem o merecimento deles estar ali ou não, tal. Mas assim, e a galera que tá júnior, plenos, sêniors? Eu acho que a composição tem que ser mais diversificada na minha visão, sabe? E eu acho que isso acaba criando um certo direcionamento que, enfim, a galera vai achar por fora de fazer seus próprios jogos. Os indies vão por fora, acabam criando seus próprios jogos fora do fomento. Perfeito. E aí você vê os jogos que são fomentados, parece que eles têm meio que sempre uma monotematização, sabe? Perfeito. Sim, entendo. Essa visão que tu tem vem do fato de tu ter estudado lá fora? Cara, tem um pouco isso, sim. Como é que foi essa questão de estudar lá fora? Quando me formei, assim que eu me formei, tava rolando na época o projeto lá, isso 2013, 2014. 13, 14 ainda. Tava rolando um projeto de Ciências Sem Fronteiras, né? E eu fui por um programa específico que se chamava Mestrado Profissional nos Estados Unidos. Foi um programa muito surreal pra mim. Eu nunca tinha saído do país antes disso. Então, de novo, pra quem vem de uma família que não tem acesso a material, morar fora do país pra estudar jogos numa universidade dos Estados Unidos foi uma coisa surreal. Eu fiquei 2 anos lá. Não, calma. Deixa eu ver se eu entendi. Tu tá me dizendo que se tu vem de um lugar onde tu não tem condições, se tu estudar, tu pode prosperar na tua vida e na tua carreira? É pra você ver, né? É uma coisa surreal. Que loucura. Até parece que dá certo. Esse negócio de estudar dá certo. É isso. E assim, com todos os pesares, porque teve problemas, eu acho que o Ciências Sem Fronteiras tem vários problemas, eu acho que as questões deveriam ter sido tratadas e não cortadas, né? Claro. Eu acho que tinha um monte de problema lá de quem ia, tinha várias coisas que não eram cumpridas nas necessidades. O que tinha problema que tu disseste? De quem ia? Não, eu acho que do conceito do programa em si, assim, eu acho que às vezes não tinha uma cobrança muito clara do que tinha que ser entregado de novo, né? Mas assim, a própria vivência lá fora já abria muito a cabeça, né? Claro. Desmistificava de novo, viajar e desmistificar. Agora, morar é outra coisa. E aí essa coisa de morar nos Estados Unidos foi uma coisa bem interessante, assim. Primeiro porque eu estava trabalhando enquanto pesquisador, né? Então, meu trabalho era estudar para o meu mestrado. E aí, de novo, o programa me colocou num mestrado que, sei lá, precisava ser feito em 2 anos e meio, só que eu só tinha 1 ano e 9 meses para acabar ele. Então, eu tive que fazer matéria extra todos os meus trimestres, lá funciona por trimestre, né? Sim. Não tive férias, normalmente eles têm um trimestre de férias, eu fiz o máximo de matérias possíveis, tive que fazer estágio dentro da própria universidade, porque eu tinha que estar fazendo mais 3 matérias ao mesmo tempo do estágio. Então, foi super puxado nesse sentido. Sim. Mas, assim, nessa perspectiva lá, eles têm já o que eu acho que é o completo oposto da gente, assim. Enquanto na minha graduação, muitas das coisas que a gente tratava tinha ali, é lógico, uma visão até de mercado, mas tinha muita coisa de teoria de base, que para quem soube aproveitar é super proveitoso, mas quando você não vê aplicação ou não aplica essa teoria que não tem a prática não é teoria. Em geral. Sincero, né? Não, se não existe essa coisa, é uma teoria, mas na prática... Não, se a teoria não tem prática, essa teoria não é uma teoria. Vamos ser sinceros. Então a teoria, ela tem uma aplicação prática. Não, calma, né? calma. Vai lá, mande. Tu tá me dizendo que Einstein, quando criou todas as teorias de relatividade e tudo mais... sem ter o teste prático, você está dizendo que ela de fato não existia? Não, ela não tinha teste prático, mas ela possibilitava desenvolver esses testes práticos. Ela existia uma prática dela. Entendi. Existia uma possibilidade de prática. Todo pra mim é isso, assim, eu vou estudar uma coisa que é uma teoria, uma coisa na prática outra, então a tua teoria está errada, entendeu? Sim. É isso que eu quero dizer. Então, assim, aqui a gente tem uma visão, às vezes, muito teórica e pouco consegue aplicar, e até por várias limitações, de novo. Qual que foi o grande susto que eu tomei lá? Cara, todos os... no andar que era da minha área de desenvolvimento de jogos, todos os monitores eram Cintiqs. Todos, assim.
todos eram Cintiqs. Todo mundo podia sair desenhando no monitor, assim. Caramba. Todo mundo tinha acesso ao que quisesse, assim. Se precisasse de um render farm, os caras tinham um render farm pra você. Toma aí. Você precisava ir gravar coisa num estúdio, captação de movimento, tinha tudo pra universidade. Era uma coisa muito surreal pra gente que tá aqui no Brasil e que às vezes, cara, você não tem dinheiro pra se alimentar, a galera. Tem que pegar bolsa estudantil, né? Aqui só se trabalha com giz e guspe. Basicamente. E aí lá, cara, essa parte era muito incrível. Então, também por isso, eles traziam muito, e uma coisa que pesa muito lá, eles têm uma visão muito de mercado, né? Que como é muito caro estudar lá, tem que ter algum tipo de retorno, pelo menos essa é a promessa. Então, muitas das pessoas que estão lá, na real, são gente que veio da indústria, assim. Um dos professores que eu tive foi um dos caras que participou lá do desenvolvimento da CryoEngine, assim. Então, tipo... Uma coisa gigante, né? Uma parada clássica, assim. A gente tinha, sei lá, palestra com o cara que era o diretor na época do NFL Made. De novo, tu tá voltando pro ponto que a gente tá conversando, que a gente vem conversando desde o início, que é tu tem a pessoa tá lá, entende? A pessoa tá lá. Tipo, ela não tem como ter uma... Tu não vai ter uma aula, uma palestra do criador do Horizon Chase, entende? Não, dificilmente isso tá nas nossas universidades. Não, mas não vai estar na universidade de lá também. Não vai. Não, então, o meu ponto é justamente, eu tive aula com o criador do Horizon Chase. Pô, isso é incrível. Pessoal aí você estudou onde? Eu fiz a pós-graduação da PUC. Bom, então, primeiro que já é pós, começa por aí. Não, mas... Mas sim, e fez lá no Rio Grande do Sul? Exato. Também é um polo lá que se fomenta muito. Exato, né? Então, neste polo, tu tinha aula com Christian Licalca, que é o criador da indústria de games no início dos tempos e que foi criador do Starlit Adventures. Uhum. Tu tem aula com Fernando Andrea, que é o designer de Starlit, que é um baita de um design. Tu tem aula com o Maurício Gellin, que é um cara que é ex-South Logic, que foi o cara que criou o sistema de Mel, Mel é um tipo de script que se usa numa ferramenta para criar modelos 3D. E ele foi um dos 25 maiores do mundo votados pela revista, acho que foi a revista Pixel, que é francesa. Então é tipo, ali estavam os caras, o meu professor era um dos programadores do Horizon Chase. Então eu sei exatamente por dentro como funciona cada instância da IA, da inteligência artificial do Horizon Chase. Porque o Dalmolin, que é o game designer, parou lá com o Tidus, que é o programador, e os dois explicaram como as duas coisas se uniam para fazer o enemy que eles têm, que é o cara que vai estar em primeiro lugar, versus onde tu tá, e os bolsões de carros que são criados de uma ponta a outra. Cara, se tu tem aula com esses caras... Perfeito. É o que você tá falando, é o que a gente tá dizendo ali, né? Então, olha o acesso que a gente tem. Pô, muito específico. E, a propósito, esse foi patrocinado aí, PUC. Patrocina os chips aqui. Pós-graduação na PUC aí, tá valendo muito. Então, pô, eu tive aula com nada perto disso. Em Curitiba não existe esse fomento. Em muitas das partes, de novo, mas não existe. A própria PUC de Curitiba também tem o Bruno... Tem o Bruno, que, bem específico, mas de novo... sabe o sobrenome dele? Tá, enfim, o Bruno da PUC de Curitiba, e ele também, ele é um cara que é muito focado em game jams, que é da onde tu cria a massa de manobra e a base de tudo, pra dali sacudir, tirar as primeiras pedrinhas, joinhas, que vão se tornar alguma coisa no futuro. Ainda assim, poucas pessoas que estavam, de novo, vendendo a mão de obra lá pra trabalhar. Por mais que lá tenha também, bom, não vou lembrar agora todo mundo ali da PUC, mas voltando ali ao ponto disso, assim. Uhum. Então, era muito focado a parte profissionalizante. Sim. Tinha isso que você está trazendo de um acesso a uma galera que tinha muito conhecimento. E o foco deles era realmente execução, né? Então, como que é executado, como que é feito, como chegar ali a uma parte de produto, mas pouco compreensão na execução. E aí, isso que era uma das coisas, assim, porque como eu fiz mestrado, eu tinha que escrever uma dissertação, né, que lá eles chamavam de tese, por mais que não seja uma tese aqui, né? E o meu conhecimento teórico-argumentativo era muito...
tipo, muito acima, até mesmo às vezes, de quem estava me orientando ali, ou me orientando dentro daquilo. Justamente porque eu tive uma orientadora incrível, a Luciana Marta Silveira, abraços, Lu, que me ajudou muito na parte de compreensão, de como articular ideias, né, de como pautar, desde composição, teoria da cor, toda essa parte de poder escolher o que você está ali usando como elementos simbólicos no teu jogo, nas tuas opções ali que você está fazendo no teu game design e tal, e coisa que muita gente lá fora era do tipo, por gosto. Cara, era uma coisa muito de execução. Os caras eram monstruosos de fazerem modelagem 3D, monstruosos de fazerem sistemas complexos dentro da Unreal, mas o propósito deles, a forma como aquilo era articulado dentro de diversas outras estruturas, eles não conseguiam fazer, digamos assim, é como se aqui a gente só estudasse um macro e lá eles só olhassem para o micro. Assim. Sim. Então essa possibilidade de ficar pulando do macro para o micro lá foi uma coisa muito legal de desenvolver, sabe? Claro. E aí eu acho que é isso, assim, quando a gente volta para cá, o que você disse, eu acho que aquilo dava uma oportunidade da gente dar alguns saltos em relação ao que estava sendo discutido no desenvolvimento atual, pelo menos dentro do mercado americano, e que quando trazia para cá, assim, tinha uma dificuldade até mesmo de absorção dessa aplicabilidade, né? Sim. Até porque os estúdios daqui têm processos ainda que estão maturando, a gente sabe disso. E como você disse, a gente eu diria que, beleza, temos pessoas que estão há muito tempo na indústria de jogos. Sim. Mas a gente realmente começou a ter um crescimento das indústrias de jogos aqui no Brasil, assim, com força mesmo, que é a partir ali da década de 2010 pra cima. Que é quando surge o grupo indie, que é onde tá... Desculpa dizer isso, mas é onde tá a Amora e o Santo com Celeste, é onde tá a Thaís Veller com... a Thaís Veller é lá do PUC, de Curitiba. Exato. Tipo assim, onde surge o Knights of Pen and Paper, que é o pré-Chroma Squad. Tem um grupo ali sendo formado junto com o Mark Venturelli, de certa forma junto comigo, junto com o Ico, que a gente já tinha ganhado uma maturidade e a gente conseguiu meio que juntar todo mundo, virar esse grupinho que a gente se juntava aqui em São Paulo, tomava uma cerveja e falava sobre isso. Era uma coisa muito unida, assim. Não que a gente não seja, a gente se encontra agora no mundo inteiro, porque tá todo mundo no mundo inteiro. A Amora e o Santos estão lá em cima de São Francisco, o Sandro tá do Knights of Pen and Paper, tá, da Behold Studios, está no Canadá também. Então, tipo, o Ico tá nos Estados Unidos dentro do PlayStation. Cara, tá todo mundo aí no mundo inteiro, entende? Tipo, eu acho que... E tendo que ir pro mundo. Porque no Brasil, às vezes, é difícil a manutenção, né? Mais ou menos, porque eu tô aqui, entende? Amém. Eu fiz a ida e voltei pra cá e eu vejo esse time, pô, Vitor Leães tá aí, que eu acho que é um cara, pode dizer o que tu quiser, assim, tipo, ele é um cara que acertou com Horizon, acertou com Thorin, o Vitor fez a pós, isso é uma coisa legal de dizer, Vitor Leães fez a pós da PUC, o trabalho de conclusão dele foi com o Thorin. Thorin foi um jogo de trabalho de conclusão que saiu direto no PlayStation. Desenvolvido por Vitor Leães e Martinello. Martinello, game designer e criador desta masterpiece que tu começou falando, que é Mullet Mad Jack. E o Vitor, o cara por trás do Horizon Chase. E hoje, o cara por trás dos jogos que a gente tá desenvolvendo. Lá na Hermit. Na Hermit. Eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa. A gente só precisa do tempo. Não, como eu disse, fazendo o Brasil tá fazendo muito. Eu acho que a gente precisa do tempo e, de novo, né, todo eu acho que também tem uma questão de investimento necessário para uma indústria desse tamanho colocar, né? A gente já passou ali pelo marco dos jogos, que, sinceramente, foi mais o marco dos jogos de aposta, né? Infelizmente. Mas se conseguiu separar as duas pelo coisas, menos né? um pouco ali, exato. Não, Começamos separou bem, assim. Tipo... Não, pelo menos... O que eu quero dizer é o seguinte, ainda assim, a gente sabe que aquilo lá foi muito mais um lobby do marco dos
Claro, jogos de aposta. Não, Mas teve uma separação, foi uma Total. pequena vitória ali. eu te agradeço porque eu fui lá, né? Então eu tava lá em Brasília. Não, eu vi que uma galera lutou dentro do que podia. Lógico que o Exato. nosso lobby é minúsculo. De Exato, novo, a gente exato. não, ou melhor dizendo, não tem, né? Praticamente não tem esse poder Sim. de pressão. Mas pelo menos a separação a gente conseguiu. Meu ponto ainda é, eu vejo que a gente cresce, mas eu gostaria de ver mais unificação dos desenvolvedores nisso. Da participação deles enquanto a galera... Porque assim, o que não falta também é desenvolvedores bons que, cara, ainda não tiveram muita chance de brilhar dentro do Brasil. E a gente sabe disso. A gente Sim. sabe disso. E a Sim. gente sabe que é porque é extremamente limitado aqui onde a gente consegue fazer isso. Perfeito, perfeito. Então, desenvolvedores, univos. Univos. Vamos seguir adiante, então, com relação à parte da tua carreira mesmo. Bom, a gente já falou que tu trabalhaste na Aquiles, tá trabalhando na Hermit. Como tá sendo essa experiência na Hermit? Quer comparar a Hermit com a Aquiles ou prefere não? Bom, posso comparar, acho que... Até porque, coincidentemente, nós dois passamos por Hermit e Aquiles. Pois então, dois ex-Aquiles e atual Hermit. Atual Hermit, exatamente. Cara, assim... Primeiro que, vamos lá, depois que eu voltei do mestrado, eu tive toda um grande momento ali de dificuldade de absorção no mercado em si, né? Sim. Por exemplo, era muito difícil chegar ali e conseguir partes de game design, conseguir entrada nessa parte de game design, até pelo tempo que eu fiquei no mestrado. Então, eu comecei, por exemplo, a dar aula antes. Foi um período que eu fui primeiro dar aula na UTFPR, e aí comecei um doutorado na época, e justamente por estar me movendo ali, consegui entrar na Aquiles. A Aquiles viu ali, tinha um currículo, já tinha um portfólio interessante, foi entrar lá para trabalhar com Looney Tunes, que é bem diferente de outros jogos da Aquiles. Sim. E que para mim foi ótimo, na verdade, assim, porque eu já tinha tido experiência com jogos de tamanho até pequeno ali para médio no máximo, que eram jogos ali dentro do escala indie, né, de desenvolvimento. Looney Tunes era uma máquina, né? Era cara, uma coisa colossal, assim. Era, tipo, centenas de pessoas trabalhando naquele jogo, se você contar com live ops, né? Com pessoas de várias partes do mundo. Uhum. E que tinha ali, cara, um ritmo, assim, uma previsibilidade muito interessante. Então, por exemplo, muito do que me faltava de visão de processo, que nem mesmo lá fora a galera consegue desenvolver, porque não tem, às vezes, com tanta clareza essa questão de processo, e não é nem transmitido isso com muita clareza também nos cursos que eu vejo, nas palestras que eu vejo. Cara, lá tinha um processo muito bem fechado, assim, custeamentos com muita clareza de quanto tempo ia demorar uma feature, quanto tempo você tinha para fazer aquilo, como que aquilo ia chegar, quais que eram os objetivos, quais eram os KPIs. E tudo era observado de uma forma muito clara e elegante. Assim. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Ali eu acho que é onde eu mais desenvolvi minha possibilidade de liderança. Porque até então eu me considerava até um bom game designer, no ponto de vista de execução, de compreensão do que precisava ser feito, de noção dessas questões, mas o ponto de distribuição de tarefas, de conseguir entender como você trabalha com a parte de operacionalização mesmo, principalmente de pequenos times, mas de grandes times também, ali foi muito massa. Conheci uma galera que também foi muito gente boa, que, tipo, nossa, me alçou muito longe, assim, também em relação a game design, me melhoraram muito em relação a ferramental, então muitas coisas, assim, que foram melhorando, na minha visão lá, para mim foi um grande ponto de salto, assim, de execução e operacionalização. E foi muito divertido, assim, foi a época que tava na pandemia, então foi a tristeza de eu não poder estar junto com a galera de lá, não poder ter morado em Porto Alegre, mas... Realmente. Se tivesse morado em Porto Alegre, não tava em São Paulo agora. Imagino. Mas que foi muito massa, assim, foi uma troca muito legal, foi legal trabalhar com um produto de uma marca também muito grande, né? E teve ali, então, todo um tempo em que fui meio que dentro do espaço que eu pude crescer ali, o que eu achei que eu poderia e que eu fui desenvolvendo, fui ficando, mas eventualmente tive outras oportunidades que eventualmente me levaram para Hermit ali, onde eu entrei como principal inicialmente, tô lá ainda, né? Sim. Como principal, e que foi legal por uma mudança de chave de desafio, né? Onde antes eu era ali parte de uma execução, ali eu comecei na Hermit com essa visão de onde que a gente tem que melhorar processos, trazer os processos que eu sabia que tinham que ser melhorados, o que é uma visão de design, o que é uma visão de documentação.
e até começar a tocar alguns dos projetos ali mais específicos, mais double A's mesmo, que a gente tá tocando. Também teve esse salto de trabalhar com esporte, que é uma coisa que, dentro das multifacetas que existem nos jogos, não era a minha favorita, mas que a gente aprende a curtir muito, querendo ou não, trabalhando com arcade em especial ali, é uma coisa muito gostosa. Então, assim, hoje eu tô trabalhando num jogo que a gente se inspira muito em NBA Jam, que é um jogo que eu, cara, joguei demais NBA Jam, tanto em fliperama quanto principalmente no Super Nintendo. Eu também. E que ter a oportunidade de você pegar ali, estudar os seus jogos de referência, estudar os jogos que estão ao redor e conseguir executar aquilo em planos, conseguir cronometrar certinho e conseguir estipulado, tipo, como que vai ser o roadmap, falar com o teu time, estabelecer aquilo, é uma coisa muito legal, assim. Mas acho que o principal que me trouxe, assim, um grande apreço, na Aquiles eu estava ou aprendendo ou equiparado ali, algumas vezes ensinando a galera nova que entrava. Na Hermit foi o completo oposto, assim, eu sinto que eu voltei à minha época de professor, porque eu era de longe o mais sênior entre os que estavam entrando, né? A Hermit foi um grande porta de entrada para muita gente que não conseguiu. Verdade. Eles conseguiram trazer muita gente júnior, até pelo tipo de desenvolvimento que eles estavam trabalhando na época. Ainda hoje, né, eles ainda trabalham no desenvolvimento nessa pegada. E aí eu consegui pegar muita gente ali do tipo, o famoso pegar para criar os Padawan, né? Sim. Então, cara, toda a parte de você entender o que tá faltando, por exemplo, hoje na parte educacional de um game design. Eu acho que é uma das coisas que eu sinto, assim, com clareza. Por exemplo, ano passado eu dei uma palestra na Gamescom e a gente tava falando, era uma mesa redonda, na verdade, né? E muitas das coisas que eu tava trazendo lá era sobre a necessidade, me perguntaram do que é importante de entrar, né, como game designer. Ano passado eu dei uma palestra na GDC. Eu também, né? Eu dei uma palestra na GDC também. Mas tu deu na Gamescom daqui do Brasil? Dei. Ah, tá. Não, perfeito. Dei uma menor na GDC ao redor ali de uma segunda parte, mais voltada em economia. Sim. E na Gamescom foi uma mesa redonda com outros game designers. Legal. E uma das coisas que eles falaram é muito dessa porta de entrada, que a propósito... Gente, pelo amor de Deus, já deu desse tipo de palestra de porta de entrada, todo mundo já falou, vamos falar de mais coisas. Entre as coisas que eu vi muitos alunos que estavam estudando ainda, ou mesmo gente que estava júnior ali tentando entrar na indústria, que eles não tinham escutado, por exemplo, quão importante é entender sistemas de configuração que um game designer tem que saber. Sim. Que é uma das coisas que eu mais pegava no pessoal da Hermit, que eles entravam e, assim, muito da cabeça da galera de game design que vem eu não preciso saber nada de programação, eu vou escrever o que vai ter que acontecer no jogo e os programadores vão se virar para fazer esses sistemas. Sendo que, assim, não é assim que funciona, pessoas não acreditem nisso. Você, como game designer, vai ser o responsável pela manutenção daquilo, então você tem que saber o que você quer configurar, você tem que saber como você quer poder controlar aquilo. Então, muito daqui a gente fala dos 3Cs. 3Cs se dá especialmente em sistemas. Sim. Você só vai conseguir, né, mover ali, controlar, mexer no personagem e tal, mexer na câmera se você tiver os parâmetros corretos que você precisa. E para isso você tem que ter uma forma de comentar isso. O que são os 3Cs? Diz para quem não conhece os 3Cs. 3Cs são câmera, character, que eles falam, né? Personagem e o control, né? Que é o controle. Então, toda essa parte de controle, seja qual for, né? Tanto touch de tela, quanto controle de videogame, quanto teclado, o personagem em si, né? Que muitos dos jogos que a gente faz nessa digitalização do lúdico é a capacidade de você mexer um personagem num ambiente 3D. E a câmera em si, né? Que algumas vezes ela vai parecer simples, que é só simplesmente uma câmera 2D, mas tipo, não coloca uma dead zone, uma área de morta, né, que a gente fala ao redor do teu personagem, ele parece que pula e a câmera segue ele automático, fica uma coisa dura e esquisita, que só quem começou a colocar alguma coisa sabe do que eu tô falando. Exatamente. Assim. Então você tem vários desses pequenos parâmetros que todos eles vão funcionar de alguma forma, vão ter alguma função dentro do teu jogo e que você tem que ter um propósito, né, tem que ter uma visão do que vai acontecer e que muita parte essa galera não sabe. Ou eles fazem por iteração, ou eles relegam aos programadores, e aí fica uma coisa meio telefone sem fio, né? Sim, que eu tenho uma ideia e daí o programador desenvolve do jeito que ele acha que tem que ser feito. Não, até fez errado. Tipo, não, cara, tu não disse como é que eu tinha que fazer? Não, me dá o código que eu faço. Isso pra mim era inaceitável. Então, assim, tentei desenvolver muito lá com a galera isso, desenvolver sistemas de base, que é o que a gente fala também. Sistemas de base, por exemplo...
Existem formas que a gente vai fazer configuração em jogos que são o que a gente chama de base, que você pode poder usar eles de forma para qualquer jogo, né? Uma das coisas que eu sou muito orgulhoso de deixar, caso saia da Hermit hoje, eu deixei um legado lá que hoje a gente tem um sistema de base de recompensas, por exemplo. Perfeito. Então, qualquer jogo que a gente queira usar recompensas, um jogo de RPG, um jogo de manager, um jogo de futebol, que vai ter algum tipo de recompensa, a gente tem toda uma estrutura pensada que possa encaixar em qualquer tipo de jogo, e que isso é uma das coisas importantes que às vezes a galera não entende quando tá principalmente começando e entendendo como que um jogo cresce, né? Como que uma indústria de jogos cresce. Ela cresce com sistemas que são reaproveitados. Ela cresce com sistemas escalonáveis que você herda essa tecnologia, porque é uma tecnologia desenvolvida para o próximo, né? Claro. E a gente vê isso fora, do tipo, você não teria Elden Ring se já não tivesse todo um sistema de combate que é herdado de diversas outras coisas ali dentro da From Software, né? Sim, então, sim. As empresas é necessário esse tempo, né, de maturação, e eu acho que quando eu cheguei ali na Hermit, muitas dessas coisas não existiam, e hoje a gente já tem muito dessas coisas, tipo, para isso, para ações específicas, sistemas de atributos, sistemas de criação de personagem. Todo esse tipo de configuráveis, hoje a gente consegue... a gente tem que fazer um outro jogo, a gente consegue manter esses sistemas, muda a temática, muda a gameplay, mas mantém sistemas específicos, né, de base, assim. Então isso, assim, eu sou bem satisfeito com essa parte de estar hoje, porque eu estou nessa etapa, e que para mim é uma etapa que me faz bem satisfeito, assim, bem feliz de estar trabalhando. Acho ótimo. Bem, a gente vai se encaminhando para o final desse papo. Achei ótimo, achei muito bom conversar contigo. Tenho 2 últimas questões para conversar contigo. A questão número 1 é, para quem quer falar com o Léo Sandin e saber mais sobre quais são as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram para trocar uma ideia? Pode me procurar no Instagram, sandin.leonardo. Ou o LinkedIn, acho que é um dos que eu mais acabo atendendo o pessoal lá. Então também, se me procurar no Leonardo Sandin no LinkedIn, estou lá à disposição, participo lá do Mentorias Brasil, mas estando ou não no Mentorias, me manda mensagem. Como você, assim, uma das coisas que a gente mais gosta nessa indústria é retorno, né? Sim, com certeza. Devolver aí pra galera. Então, volta e meia eu tô tentando ajudar a gente, seja em projetos, seja em dúvidas que tem. Então, precisando falar comigo, fiquem à vontade. Até nem tratei, mas, de novo, sou também da parte de pesquisa, então, volta e meia eu gosto muito de conversar com o pessoal sobre os estudos de lúdico, não só sobre o estudo de jogos digitais, né, mas até a própria parte de cultura. Então, quem tá precisando disso, até por isso que eu entrei um pouco sobre essa área, estamos aí para trocar ideia à vontade. Que não é Flow Podcast para ficar falando infinitamente. Amém. A gente tem tempo. E, por fim, já que Tron gosta, eu vou te fazer essa pergunta. Pra quem tá entrando agora no mercado de games. Mas é uma coisa padrão, é importante, assim, e quer ir na área de game design, que tu recomenda, assim, se tu fosse falar com o Léo, quando ele tava começando, tenha uma dica, aquela dica de você, cara, Léo, só não faz isso, entende? Ou faz isso que vai adiantar bastante o teu rolê. Olha, o que eu diria, assim, que vai adiantar muito o teu rolê se você quiser entrar na área de jogos, de forma geral, aprenda como jogos são feitos. Não relegue isso a terceiros. Entenda, você não precisa ser programador. Você, como artista, tem que saber como que aquilo lá é montado dentro da tua engine. Sim. Você, como game designer, tem que saber quais são as possibilidades que você pode discutir de sistema, quais são os processos disso. Sim. Não releguem sobre os outros, porque senão você não participa. Sejam curiosos pela arte que vocês estão desenvolvendo. Perfeito. Então, Léo, muito obrigado pela participação, foi incrível, eu gosto muito de te ouvir, eu tenho certeza que a gente tu vai voltar pra cá várias vezes pra gente conversar, até porque tu está em São Paulo, fica mais fácil, fica barato. Boa. Mas eu gosto muito de trocar uma ideia contigo, gosto de tomar uma cerveja e a gente, ou qualquer outro tipo de bebida, e a gente conversar. E muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você que ficou até aqui e ouviu esse papo incrível de mais um Chips Podcast. A gente se vê no próximo. Tchau. Rede Geek.